Resenha número 10. Hora de destacar 3 conceitos implícitos abordados no nosso episódio principal. Iniciarei o episódio bônus de hoje falando sobre legado. Vimos um pouco do legado da candidatura de Chicago aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. Sabemos também que a cidade do Rio de Janeiro foi a sede escolhida, e ainda vivíamos a expectativa do legado da Copa do Mundo quando eu estive lá em Chicago, e cujo plano de obras previstos para a realização do evento até hoje, em 2020, ainda tínhamos 46 obras inacabadas, 6 anos após a realização da Copa do Mundo no Brasil. Por incrível que pareça, já relatei em outros episódios que coordenei os projetos da Secretaria de Esportes de Belo Horizonte para a Copa do Mundo de 2014. Foi uma experiência absolutamente incrível. Talvez tenha sido a função onde mais me desenvolvi em tão curto prazo, visto que tínhamos assento em mesas redondas de monitoramento dos projetos diretamente ao prefeito, e pude compreender melhor como as decisões são tomadas em meio à necessidade de prioridades, em lutas por maior orçamento e na difícil tarefa de convencer o prefeito a mudar de opinião em relação a algumas decisões e planos que traçamos. Atuei também em projetos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Recebi dirigentes ingleses para negociar sua vinda para Belo Horizonte, inclusive argumentando nos procedimentos sobre adequações e acessibilidade para a delegação paralímpica que viria e inclusive veio à nossa cidade para o processo de aclimatação e treinamentos. Foi um sucesso, mas confesso que foi muito aquém do que eu gostaria, do que imaginava e do que acho que poderia ter sido. Mega Eventos é muito mais do que imaginamos em termos de desenvolvimento do esporte. Mega Eventos significam grandes negócios, muito além do objetivo dos jogos em si. Disso eu fazia ideia e posso revelar que, pessoalmente, lá no início do processo, quando o Brasil anunciou suas candidaturas à Copa do Mundo e aos Jogos do Rio, eu temia e muito por nossa capacidade de organização. Não fiz coro e não torci. Sabia das oportunidades, mas temia nossas fraquezas, nossas fragilidades. Na área de gestão do esporte, acompanhei o sucesso de Barcelona e o fracasso de Atenas como sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Conhecia muito bem as dificuldades que teríamos e vivi a estrutura dos Jogos Paralímpicos de Beijing em 2008 na delegação nacional e guardava muito bem como parâmetro. Com minha experiência em eventos, eu sabia que, em termos de organização esportiva especificamente, nós daríamos conta. O problema que via era infraestrutura e as 46 obras ainda pendentes no Brasil nos dias de hoje revelam que eu não estava errado. Sabemos lidar com as contingências de instabilidade, somos altamente criativos e proativos em adequar, dar um jeitinho, como alguns podem dizer. Mas fato é que resolvemos situações inusitadas com soluções inusitadas. Os eventos foram um sucesso, mesmo diante do nosso insucesso organizacional. Ainda relatarei algumas dessas experiências no futuro, como, por exemplo, na organização dos Jogos do Rio 2007, na Vila Pan-Americana, onde uma rampa de acesso ao restaurante da Vila Pan-Americana tinha sido construída sem contar com a necessidade de fluxo do evento. Logo, adaptou-se uma rampa de madeira e depois eu conto sobre isso. É punk, mas fato é que precisamos aprender com nossos erros. Minha preocupação sempre foi o legado. Mas o que é legado, afinal? Em termos jurídicos, legado é a herança deixada pelo testador. No nosso caso, os testadores foram a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e os herdeiros, em tese, seriam cidadãos e cidadãs do nosso Brasil. Vejamos, se não, que nossos estádios de futebol reduziram para menos da metade da capacidade de assentos para os torcedores e os custos para assistir um jogo tirou o programa do sonho de muito brasileiro de assistir jogos de futebol da chamada geral, hoje extinta, e abrigavam a população mais pobre da periferia ou mesmo aqueles que, como eu,
gostava de economizar o seu dinheiro para tomar uma cervejinha antes, durante ou depois do jogo e optava por assistir aos jogos no nível do banco de reservas. Hoje já não possui mais essa opção. Fui um assíduo frequentador da Geral. No Mineirão, atrás do gol, a Geral dava acesso inclusive à parte coberta e me acostumei a assistir aos jogos dali. Hoje, esse espaço ainda existe, mas está dotado de cadeiras e nessa localização hoje abriga algumas torcidas organizadas e as cadeiras não servem como assento, e sim como apoio de pés, porque os torcedores assistem os jogos em pé e o preço do ingresso não é nada acessível. Nesse caso, a herança ficou para quem pode pagar por ela. Não sei se isso representa herança de fato, mas é a verdade, é a nossa realidade. Assim temos um legado duvidoso. Na realidade, o negócio fala mais alto e falou mais alto. O Mineirão é minha casa eterna, já recebeu jogos com mais de 130 mil torcedores e hoje sua capacidade é de 62 mil pessoas. Esse número representa mais conforto, mais capacidade de segurança, diminuição da necessidade de um grande efetivo de segurança pública nas ruas e outras questões referentes ao conforto do estádio. É mais seguro, a bem da verdade, mais rentável, mas é menos democrático. Ir aos jogos hoje é para quem pode e para aqueles que economizam para quando puderem ir, uma vez ou outra nesse caso. Não vou me delongar em um juízo de valores, pois há diversas outras questões que poderíamos debater se valeu a pena ou não. Construímos arenas, inclusive em locais turísticos, mas sem histórico de futebol. Esses espaços hoje são virtuosos palcos de eventos ou são elefantes brancos? Fica aí a questão. Enfim, não entregamos todas as obras previstas, grande parte das que foram entregues já carecem ou estão em reforma e em readequação, pois sua qualidade tanto de construção quanto de projeto não foram tão estratégicas e a população ainda paga por tudo isso até hoje. Os espaços esportivos, quando não abandonados, servem a outros interesses eventuais e não cotidianos. Posso estar sendo injusto outra vez, pois a conta ainda não foi devidamente colocada na balança. Vamos esperar um pouco mais, até porque eu reconheço as obras estruturais em relação aos sistemas de transporte, infraestrutura aeroportuária e de monitoramento em segurança pública. Investimos também pesado em infraestrutura de telefonia e internet, proporcionando hoje, inclusive, uma grande evolução do Wi-Fi também e das bandas 3G e 4G, e que nos atende com mais qualidade em Belo Horizonte. Esses foram legados amplamente importantes aqui em nossa cidade e talvez em outras sedes também pelo Brasil. Mas o peso disso para o restante do país ainda precisa ser dimensionado. Precisa ser estudado, revelado e devidamente divulgado. Outra coisa que me chamou a atenção e gera certa revolta é que em Belo Horizonte fizemos um portfólio de projetos sociais para a Copa do Mundo. Nenhum patrocinador oficial comprou esse nosso portfólio. O próprio, então, Ministério do Esporte elogiou o nosso projeto, considerou o nosso planejamento como modelo, mas a busca aqui era por investimento privado. E aí a questão que os patrocinadores se faziam era o que a Copa agregaria em seus patrocínios. Investir em futebol na favela, esporte na favela, futebol de várzea, não foi interesse deles. Para mim, a várzea é o futebol raiz. E tem inclusive mostrado seu valor ao esporte profissional, não é mesmo, senhor Bruno Henrique, fenômeno do Flamengo e revelação da nossa várzea? Aliás, do campo onde joguei em minha infância. Inclusive, tenho orgulho do bairro Concórdia. Eu era, na realidade, do bairro vizinho, da Renascença. E a Renascença não tem um campo público. Só tinha o do então clube da Fábrica de Tecidos Renascença, onde Wilson Piazza iniciou sua carreira, mas cujo aluguel fugia do nosso alcance. Por lá só joguei futsal. Era o nosso centro de treinamento, a nossa casa, e na época era chamada ainda de futebol de salão mesmo. Enfim, nenhum patrocinador da Copa, que inclusive detinha exclusividade, não comprou nenhum dos nossos projetos. Pelo contrário, passada a Copa do Mundo, bem-vindos à crise nacional e tivemos uma sensível redução de investimentos do governo federal em projetos socioesportivos, pelo menos em Belo Horizonte.
Com muita criatividade, trabalho e empenho, temos nos virados com nossos recursos próprios do município e um mínimo de investimento federal. Voltamos à realidade de 20 anos atrás em relação aos custos serem bancados pelo orçamento próprio do município. Mas, por incrível que pareça, em termos técnicos, sempre havíamos previsto isso e jamais deixamos de executar projetos com recursos próprios e, na época, em compensação, os recursos federais poderiam ser devolvidos ao Tesouro para outras finalidades. Mas nós sabíamos que corríamos o risco de termos esses projetos descontinuados e aí perderíamos também nosso orçamento. Como bons e típicos mineiros, jamais trocamos o certo pelo duvidoso. Embora em diversas oportunidades fomos submetidos a grande pressão para isso, mas resistimos. Mantivemos nossos programas, nossas histórias, nosso trabalho, nossas pequenas conquistas que se traduziram em programas que já duram 26 anos e completarão 30 anos ao final dessa gestão municipal. Algo muito raro no Brasil, inclusive, e que considero exemplo de continuidade, de preservação do interesse da população. Quem ganha é o povo. Convencemos 5 prefeitos diferentes em dar continuidade em um trabalho técnico altamente competente. E mesmo sabendo que o grosso do nosso imposto fica retido no próprio governo federal. Aqui acabei entrando no conceito então de proatividade, que significa em linhas gerais a capacidade de se antecipar, de se responsabilizar pelas próprias decisões e argumentos e com isso dar sequência à produtividade, evitando-se, inclusive, prejuízos que não haviam sido previstos. Pessoas proativas conseguem antecipar problemas, então. E foi justamente isso que essa brilhante equipe técnica da Secretaria de Esportes que mantém o trabalho em pé, mesmo diante de, hoje, uma grande crise existencial do esporte brasileiro. Uma equipe que se reinventou, que seguiu seus princípios, aprimorou metodologias de trabalho e criou alternativas que garantem o esporte e o lazer como direitos sociais e que amplia suas ações mesmo diante das dificuldades financeiras dos quebrados estados e de grande parte dos municípios brasileiros. Eu completarei esse ano 8 anos trabalhando em outro setor da prefeitura, mas me orgulho muito dos meus colegas da Secretaria de Esportes, onde atuei diretamente por 13 anos e que hoje se constitui uma parceira de primeira ordem das políticas para a inclusão das pessoas com deficiência em nossa cidade. O que relatei sobre Chicago cabe a qualquer município brasileiro. A própria situação da ausência de legado que acabo de comentar em relação aos eventos no Brasil pode ter sido fruto da ausência do controle social, da consciência social. Nossa população acordou em meio à Copa das Confederações. Depois de tudo pronto, do dinheiro gasto, dos estádios revirados, reinventados e reinaugurados. Só então fomos para as ruas para manifestar e acabamos assustando os turistas que poderiam devolver um pouco do alto custo de investimento. Mas optamos por sangrar mais um pouquinho naquela ocasião. Em minha opinião, erramos e feio na nossa estratégia. Acordamos sonolentos e não pensamos quais seriam os impactos diretos e indiretos em tentar impedir um evento depois de tudo praticamente pronto. A hora deveria ter sido outra. Talvez eu esteja errado, e isso a história ainda nos mostrará em análises de prós e contras. Eu teria saído às ruas antes de tudo, mas acho que agimos sem estratégia. Aliás, eu vi isso ao circular pelas manifestações com meu chefe naquela época, o secretário de Esportes, tentando avaliar o que estava acontecendo e prever medidas de segurança para nossos colaboradores e voluntários que prestavam serviços nas ruas da cidade para a organização da Copa das Confederações. Não havia a menor estratégia nos grupos, inclusive manifestando interesses distintos e posicionamentos muito diferentes. Um fato foi marcante e extremamente importante. O sentimento de indignação era geral e, obviamente, natural também por toda a situação. Mas hoje esse é um fato histórico e um importante fenômeno para refletirmos e buscar respostas e possíveis evoluções com tudo isso.
Nossa sociedade civil organizada possui um olhar crítico e atento às nossas falhas enquanto Estado. São potenciais fiscais do trabalho público, tipo ferrinho de dentista, incomodam, mas resolvem o problema. A esse respeito, o que vi em Chicago foi uma sociedade civil altamente consciente e estratégica. Eles cobram, acompanham de perto, fiscalizam, criticam, e isso representa consciência social. Como havia prometido, vou gravar um vídeo palestra sobre a participação popular e o controle social para compreendermos melhor que, independentemente de nosso voto, de quem está no poder, temos que exercer continuamente o controle social, acompanhar as políticas, os números, as metas, os resultados e sermos proativos, evitar problemas futuros como deixamos de fazer no momento em que a Copa e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram trazidos para o Brasil. Nisso, estamos com um déficit histórico. Aqui citei o que eu chamei de ação atrasada na Copa e hoje, diante da nossa crença em fake news, inclusive, nossa ausência de filtros e ingenuidade virtual, temos sido propensos às mais distintas manipulações, da esquerda, direita, centro, ponta, meio, dos laterais, zagueiros e até dos goleiros. É preciso acompanharmos com seriedade e com parcimônia, pois política não é futebol, não cabe torcida, cabe muito trabalho. E vigilância constante, fiscalização, compromisso, monitoramento, cobrança. Isso é consciência. E quando essa consciência parte de movimentos sociais, de organizações da sociedade civil, de movimentos organizados, podemos dizer que temos uma legitimidade coletiva, uma consciência social. Foi o que eu vi em Chicago. Doa a quem doer, pois existem grupos com os quais eu mesmo não concordo, mas são legítimos. E aqui eu tenho que os parabenizar por defender suas bandeiras, por suas estratégias, desde que estejam com um comportamento ético. Encerro por aqui os nossos conceitos de hoje e desde já os convido a não perder nossa videopalestra no YouTube, no canal PEP, Palestra Esporte Podcast, onde apresentarei princípios constitucionais que legitimam a participação e o controle social. Controle social é cidadania. É preciso defendermos a bandeira nacional com o calor do povo que desenvolveu e desenvolve esse país, dos nossos valores históricos, das distintas facetas históricas que não deixaram de ser contadas, da cultura popular, da população negra, dos índios, dos ciganos, das nossas descendências migratórias e da nossa miscigenação. Respeitar as diferenças, compreender a indiferença histórica são valores sociais que não podemos abrir mão se quisermos construir uma sociedade inclusiva, uma sociedade para todas as pessoas, independente de religião, crença, raça, cor, faixa etária ou quaisquer outras características humanas. Para nos desenvolver, precisamos aprender com as diferenças e nos apropriar dos distintos saberes que estas nos proporcionam. Agradeço pela atenção, um grande abraço e até mais!